Bom, vamos estar dando início, deixa eu puxar aqui o nosso PDF. Gente, para quem não me conhece, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do país que você está. Meu nome é Jonathan de Paula, eu sou formado em administração no Brasil, formado em coaching, formado também aqui em linguagem de programação, né? Moro nos Estados Unidos hoje, já faz 11 anos, mais ou menos, e estudo muito sobre programação, sobre mercado de criptomoedas, desde que eu cheguei aqui nesse país. Eu ouvi falar sobre criptomoedas e foi algo assim que me chamou sempre muita atenção. Como eu venho da área de exatas, para mim, essa questão da blockchain, dos dados, de toda a programação, de como é feito, para mim sempre agradou muito essa exatidão e principalmente a transparência, tá, pessoal? A transparência que hoje a blockchain ela dá, isso sempre me chamou muito atenção mesmo, tá? E eu, desde que me conheço por gente, sempre fui muito fã de jogos, sempre gostei muito, jogo de videogame, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, né? Sempre amei, sempre fui muito fã de jogos. E quando eu conheci o mercado de criptomoedas, né, eu já vinha com uma dor comigo, que é de jogar em jogo, em cassino, jogar em sites de jogos online, e você perceber que você está sendo manipulado, de você ver que existe uma manipulação para você não ganhar, literalmente, né? E eu sempre tive na minha cabeça, poxa, uma casa de jogos, um cassino, roda muito dinheiro, para que os caras ainda assim querem sugar o máximo, né? Não, cara, dá para realmente fazer algo que, poxa, a casa tenha lucro, as pessoas tenham lucro e seja algo bacana. E algo que seja realmente 100% auditável, aleatório e tudo mais, né? Então, isso sempre eu tive junto comigo. E, por mais que certos cassinos ou certas casas divulguem que eles são comprovadamente aleatórios, você não tem como ir lá e comprovar isso, né? Você tem que acreditar no que eles estão falando, tem que acreditar que existe uma empresa XYZ que foi lá e auditou aquele jogo, mas a gente não sabe se essa empresa foi paga, se houve manipulação até nisso, né? O que muito provável acontece hoje em dia, tanto nos jogos online quanto nos jogos em pessoa. Agora, quando eu conheci o ramo das criptomoedas, isso ficou na minha cabeça. Falei, cara, a blockchain todo mundo consegue auditar ali, todo mundo consegue ver, transparente. Então, por que não ter jogos 100% dentro da blockchain? Né? E isso me chamou muita atenção e eu comecei a desenhar essas lógicas, desenhar esses contratos. Eu trabalhei já de diversas coisas aqui nos Estados Unidos e uma delas foi sempre criando ecossistemas, tokenomics para outras empresas, para outros negócios cripto, né? E eu fui adquirindo uma certa experiência que eu fui percebendo várias coisas do mercado, fui aprendendo certas nuances do mercado e fui sempre por conhecer a lógica dos smart contracts, né, dos contratos inteligentes e como funcionam, as limitações e as possibilidades. Eu fui, até então, não programava, eu fui escrevendo a lógica, né, de como seria, de como, quando fizesse isso, aconteceria isso, e isso geraria isso. Então, eu fui sempre escrevendo a lógica muito nos papéis, né, em papel. E foi passando o tempo, acabei tendo algumas desavenças com outros programadores que eu tentei contratar para fazer algo parecido, mas sempre fui passado para trás por programador, infelizmente. Não tive boas experiências com programador. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a aprender a programar isso daqui. Vou estudar programação e eu mesmo vou programar esses jogos, eu mesmo vou programar esse ecossistema. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a estudar, meti minha cara nos livros, vídeos e etc. E fui estudando, e fui criando, começando a escrever os contratos e fui começando a testar. Fui aprendendo e percebendo cada vez mais que era possível se criar jogos 100% dentro da blockchain e 100% aleatório e 100% auditável, tá? Foi onde eu falei, bom, agora vou criar um ecossistema ao redor dessa ideia, né? Nesse interim de tempo, eu lembro uma vez que eu fui com minha esposa ali em Las Vegas, a gente foi viajar e, cara, você estando em Las Vegas, aquelas luzes, aqueles negócios, você entra dentro do cassino, pessoas gritando e puxando a alavanca, toda feliz, toda aquela coisa de louco, muito engraçado. E eu olhando tudo aquilo, eu olhei para uma máquina dessa de caça-níquel e eu pensei, falei, cara,
Se eu pudesse ter uma máquina dessa, ou parte de uma máquina dessa, ia ser uma ótima oportunidade de negócio. Falei, cara, e eu ia me dar bem, ia ser uma ótima oportunidade de negócio, né? Mas ao mesmo tempo que eu tive essa ideia, eu também senti uma dor. A dor do seguinte: quem que hoje pode chegar numa casa de jogos ou num cassino e comprar uma parte de uma máquina, ou comprar uma máquina, ou fazer qualquer coisa nesse sentido? Não existe, isso é uma possibilidade muito pequena, muito remota, e olhe lá, há somente pessoas com muito capital, né? E olhe lá. Então, isso ficou comigo, né? Conforme eu fui desenhando o ecossistema, e eu, cara, eu estou criando realmente uma casa de jogos, eu estou criando um iGames online, eu vou permitir que as pessoas sejam sócias junto comigo, que as pessoas recebam parte dos lucros dessa casa de jogos. Foi aí que nasceu, então, a ideia da LuxPlay como ecossistema. Tá? Então, todo o ecossistema eu criei em cima dessa ideia, oferecer várias maneiras diferentes das pessoas poderem ser sócias de uma casa de jogos e receber parte dos lucros de uma casa de jogos. Então, hoje, quando as pessoas me pedem para resumir em uma frase o que é a LuxPlay, eu falo, é a primeira casa de jogos que permite que você ganhe lucro junto com ela. Então, é a primeira casa de jogos que permite que você seja sócio. Tá? E foi realmente essa a minha ideia, né, de permitir que as pessoas estivessem junto com a gente, ganhando parte dos lucros da casa de jogos, né? Então, hoje, a LuxPlay é exatamente isso. É uma casa de jogos 100% transparente, 100% aleatória, através da Chainlink, tá? Para quem não conhece o que é Chainlink, Chainlink é uma companhia gigantesca no ramo de criptomoedas. Eles oferecem serviços de números aleatórios comprovados e auditáveis, tá? Oferecem serviços também de automação, de uma série de coisas, tudo via blockchain, né? Tudo Web3. Então, nós usamos todos os resultados da Chainlink, então a parceria que nós temos com eles, e todos os resultados vêm diretamente deles, tá? E também, como mencionei, né, somos o primeiro iGames que permite você participar dos lucros, né? E parte da receita de todos os jogos, ela é usada para comprar nosso token, queimar, ela é dividida em pools para pessoas receberem, pessoas que têm propriedade dos jogos, etc, né? Eu vou explicar tudo para vocês na apresentação de hoje. Mas, de novo, pegue papel e caneta, porque é bastante informação. Quando a gente fala de produto, né, quando as pessoas estão jogando, para mim, quando eu falo produto, são os jogos, né? Esse é o nosso produto ao consumidor final, os jogos. Então, toda vez que alguém joga, existe uma distribuição daquele valor. Sempre 25% compra e queima o token Play, tá? Já vou falar para vocês um pouquinho sobre os nossos tokens. A pessoa pode jogar em Play ou pode jogar em USDT, mas sempre 25% vai comprar e queimar Play, tá? 10% é para custos de desenvolvimento de novos produtos, 15% sempre é distribuído como bônus de rede, então para pessoas que gostam de fazer divulgação de casa de apostas, ou para influenciadores, ou influenciadores de casa de jogos, né? Eles podem ganhar até 15%. A diferença de nós para outras casas de jogos por aí, geralmente as outras elas pagam revenue share quando a pessoa perde, às vezes 60%, 70%, ou então paga somente sobre o primeiro depósito. Aqui a gente faz algo bem melhor e diferente, tá? Nós pagamos bônus sobre tudo que a pessoa joga, então é muito mais forte, tá? Porque imagina comigo, a pessoa coloca ali $1.000 para jogar, vai jogando, esse valor diminui, né? Mas daqui a pouco ela ganha, aí volta o valor para $1.000 ou para mais, e ela continua jogando, ou seja, fica fazendo essa movimentação. E sobre essa movimentação toda, cada vez que a pessoa joga, você ganha até 15% do que ela está jogando. Então, se ela apostar $1.000, você está ganhando $150 a cada vez que ela aposta, tá? Então, ou que ela aposta, ou que ela joga, ou que ela compra um bilhete de loteria, qualquer coisa que ela fizer, você está ganhando até 15%. Então, isso para um influenciador, para um divulgador, é muito bom, é muito forte, tá? O restante, alguns produtos têm algumas divisões diferentes. Os produtos que têm acúmulo de prêmio, aí o restante vai para o acúmulo de prêmio do próprio produto. Detalhe, todos os nossos produtos, todos os nossos jogos, tudo do ecossistema tem white paper. O white paper é onde você vai ver as regras minuciosas de todos os contratos, tá? Então, eu indico que vocês também leiam o white paper, caso você queira saber mais algum detalhe sobre algum produto em específico. Nossos diferenciais competitivos, nós temos a aleatoriedade comprovada pela Chainlink, 100% de transparência on-chain, né?
todas as transações sempre na blockchain são transparentes. Temos participação nos lucros através do bônus de rede, através de compra e queima de token play, entre outras modalidades também.